Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além da Bula. Hoje, eu, Thalita Nader, estou aqui como anfitriã para receber uma pessoa muito especial, uma pessoa que está aqui comigo, que faz parte de todo um processo de construção, então é uma alegria, uma honra. Alexandre Leonel, o professor Alexandre Leonel está aqui comigo hoje. E eu já vou passar a palavra para ele, eu quero que ele se apresente. O Alexandre fez parte da minha trajetória de construção. A gente tem muita coisa boa para partilhar aqui hoje. E, Alexandre, vamos lá, seja muito bem-vindo, uma alegria enorme te receber aqui hoje. Imagina a minha alegria, né? Primeiro, a surpresa de ter sido convidado por você. Segundo, a alegria de estar aqui por ver o sucesso que você tem feito nessa sua jornada. Tem pessoas que nascem para ser incríveis e você é uma delas. Então, sou seu fã, você sabe disso. E eu espero poder atingir todos os objetivos que você planejou para essa nossa conversa e para a sua audiência, que a gente consiga levar o conhecimento da homeopatia para as pessoas, para que todas elas possam se beneficiar dessa incrível opção terapêutica. Estou aqui. Sim. Muito obrigada. Alexandre é essa pessoa, né? Ele é uma das pessoas mais generosas e brilhantes que eu conheço. Então, a gente vai explorar um pouquinho dessa generosidade e de toda essa clareza de raciocínio que contribui tanto para os nossos entendimentos. Conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal que ainda não te conhece, porque eu acredito que muitos que estejam nos ouvindo de alguma maneira já teve contato com o seu trabalho, mas conta um pouquinho de você. Conto sim. Bem, eu sou francano de nascimento, né? Nasci em Franca, aqui perto. Fui nascido e criado na fazenda, depois fui estudar na cidade e num determinado momento, que era a hora de escolher a profissão, fui fazer faculdade de farmácia. Fiz faculdade de farmácia em Marília, na Unimar. Depois voltei para Franca, montei a minha primeira farmácia, que era uma drogaria com farmácia de manipulação. Nunca tinha ouvido falar nada sobre homeopatia na faculdade, mas no dia a dia as pessoas começavam a procurar homeopatia na farmácia. Então aí tive a felicidade de me encontrar com o nosso querido e saudoso Dr. Isal Carneiro num evento em Franca. E aí ele me disse, vai lá fazer o curso de homeopatia com a gente. E eu vim para Ribeirão, fiz a especialização aqui. Logo em seguida me convidaram para ficar como um professor assistente. Eu ajudei ali em algumas aulas no começo, logo depois fui assumindo algumas responsabilidades dentro da formação. E dali para frente, isso foi por volta de 98, 99, né? 1998, 1999, faz tempo. E aí depois eu entendi o que era homeopatia, né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que você entrou para homeopatia? Eu falo, eu entrei em homeopatia levado pelo mercado, levado pelas circunstâncias do mercado. Todo dia eu perdi a venda de uma receita de homeopatia na minha farmácia, eu fui fazer homeopatia para vender homeopatia, vender remédio homeopático. Não foi uma paixão, a minha família não tinha uma história ligada à homeopatia, nada disso. Mas quando eu entro na sala de aula e assisto as primeiras aulas de homeopatia, né, eu descubro que eu tinha sido enganado na faculdade. Eu falo que eu tinha sofrido um estelionato acadêmico, porque tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade e que eu já estava percebendo que não funcionava no balcão da farmácia, a homeopatia resolvia, né? Ela me dava respostas para perguntas que já vinham me angustiando. Então aí, daquele momento em diante, eu fui me interessando pelo tema homeopatia, comecei a estudar. E hoje, né, para encurtar essa história inteira, hoje, já desde um bom tempo, né, eu só trabalho com homeopatia, eu só vivo de homeopatia, eu só converso de homeopatia, eu só estudo homeopatia. Então, nos últimos 25 anos, praticamente, da minha vida, eu me estabeleci como um farmacêutico homeopata. Em um momento da minha vida, eu falei assim, eu queria ser igual aquelas pessoas que gostam de pescar no final de semana e tem uma casa de pesca, ou gostam de fazer trilha e tem uma loja que vende moto de trilha, né? Como eu gosto de homeopatia o tempo inteiro, então eu tenho uma farmácia e eu me distraio estudando homeopatia, me divirto, o meu hobby é homeopatia.
Eu estou há 32 anos como farmacêutico, há praticamente 30 só trabalhando com homeopatia. Muito bom. E foi lá que a gente se conheceu, né, no Instituto Homeopático, que eu fui sua aluna, tive a honra de ter esse privilégio, né? E é muito interessante isso, porque você falou das respostas, né? Para mim, quando a homeopatia chega, ela chega respondendo algumas coisas. Na verdade, ela chega até me ensinando que tipo de pergunta que eu tenho que fazer. Porque também tem isso, a gente não aprende nem o tipo de pergunta, nem o tipo de questionamento que a gente tem que fazer. Então, primeiro eu aprendo qual é a pergunta que eu tenho que fazer, e através da terapêutica homeopática e do raciocínio e da filosofia e dos medicamentos homeopáticos, a gente tem respostas e caminhos de atuação, né? Então, a resposta, ela sai desse âmbito filosófico, digamos assim, né, de conceito do que é um processo de adoecimento, e nos dá ferramentas mesmo de trabalho, né? E aí os resultados aparecem. Então, assim, hoje, você é a minha referência na homeopatia, né? Assim, praticamente tudo que eu sei de homeopatia veio de você, veio através de você e através do seu trabalho. E é um trabalho incessante, é um trabalho inesgotável, né? Sim. A gente poderia aqui ficar falando muito tempo sobre a homeopatia em humanos e os resultados que isso, né? Os resultados que você, especialmente, lá na farmácia, observa, mas eu quero te fazer um convite. Tô aqui. Eu quero que a gente fale um pouquinho sobre o uso da homeopatia em não humanos. Claro. Né? Eu com a minha experiência na veterinária e você com a sua experiência utilizando homeopatia com foco na saúde do solo, na saúde das plantas, na saúde desse sistema vivo. Ótimo. Então, me conta um pouquinho sobre isso. Conta essa história, mas eu quero fazer uma observação com relação a esse ponto que você disse, o quanto a homeopatia ensina a gente a olhar para o paciente, olhar para o sistema que precisa ser cuidado, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer nas aulas, que é a seguinte: seja homeopata, mesmo que no final a prescrição seja de um medicamento alopático. Perfeito. É essa a visão, né? A visão do paciente e do sistema de adoecimento tem que ser homeopática para fazer a escolha correta da terapêutica. Às vezes é cirúrgico. Sim. Às exatamente. vezes é antibiótico terapia, às vezes é internação. Sim. Né? Mas eu tive uma visão homeopática para fazer essa escolha. E dentro de uma estratégia, Exato. Compondo uma estratégia de condução desse paciente para um caminho de cura ou para um caminho de estabilidade. Exato. Né? E na homeopatia a gente fala muito, a homeopatia é a arte de curar, né? Eu falo que a homeopatia é a arte de ouvir, né? A arte de analisar, a arte de escolher, e aí se torna a arte de curar. Eu não consigo fazer a arte de curar sem antes ouvir, né? Sem antes analisar e sem antes escolher corretamente o medicamento ou os medicamentos que vão ter que ser usados. E mais uma coisa importante, né? O medicamento é uma parte do processo terapêutico dentro da visão homeopática, né? Diz a lenda que a última coisa que o Hahnemann prescrevia era o nome do remédio. Antes vinham orientações sobre alimentação, atividade física, práticas, mudança de comportamento, mudança de hábitos, e aí então vinha o nome do remédio. Então isso é a homeopatia sendo de verdade entendida como ele propôs. E é por conta dessa visão tão ampliada, né, que eu consigo levar a homeopatia para outros sistemas não humanos. Né? Não, e essa visão, acho que é super importante a gente fazer esse recorte histórico, né? Sim. Que Hahnemann propunha uma revisão, um ajuste desses hábitos, do modo de vida, numa época em que ninguém olhava para isso. Porque hoje, se você olhar para os pilares da longevidade, que sustenta a longevidade, a gente vai estar falando de alimentação, a gente vai estar falando de sono, a gente vai estar falando de atividade física, gerenciamento de estresse. E Hahnemann propunha isso há mais de 200 anos atrás, onde ninguém tinha esse olhar. Né? Então, isso é um presente. Né? Tem muita história, né? Você está falando aí, eu me lembro um dos pacientes mais icônicos do Hahnemann, que foi um entre aspas, príncipe herdeiro alcoólatra, e que ele se propõe a cuidar desse jovem, né, e se muda lá para o castelo e fica cuidando desse paciente até que esse paciente se cura, né?
das doenças que, na verdade, eram consequências dos hábitos que ele tinha de consumo de bebida alcoólica, e o Hahnemann diz para ele, olha, você está curado dos problemas que você tinha, mas você não volte a beber, porque se você voltar a beber, você vai voltar a ficar doente. Ele volta a beber e morre, né? E aí, aliás, isso vira depois motivo de perseguição do Hahnemann, porque o que ele tinha feito não tinha resolvido o problema, né? Mas, na verdade, era a escolha do paciente. Sim. Então, a homeopatia proposta por Hahnemann, ela é só a gênese de tudo que a homeopatia pode ser, tem sido, né, e será. E, na minha opinião, o maior exemplo disso, até pouco tempo atrás eu falava que era a veterinária, né? Eu usava vários exemplos da homeopatia na veterinária como demonstração de que a homeopatia não é placebo, Sim. demonstração de que a homeopatia funciona, demonstração de que o remédio homeopático não é essa coisa tão sensível que às vezes as pessoas falam, e que hora que dá o intervalo, que hora que come, que hora que bebe, que hora que... Nessa neurose que se criou em torno do medicamento homeopático na área dos humanos, eu chamo de neurose porque né, eu usava muito a veterinária como exemplo. Eu falava, olha, gente, lá na veterinária de populações, que vai se tratar um rebanho de gado de corte que está solto num pasto lá no Mato Grosso, lá em Goiás, o medicamento homeopático contra carrapato, contra a mosca do chifre, é colocado no sal mineral. Sim. E o boi vai lá e lambe o sal. À vontade, e os resultados aparecem. Quando você vai tratar o gado leiteiro, as vacas comem o medicamento homeopático junto com a ração. Sim. Então por que no homeopático humano eu preciso saber se escova dente, se comeu, se não comeu, né? Então eu usava muito a homeopatia veterinária como exemplos de que a homeopatia funciona, que a homeopatia não é placebo e que as coisas precisam ser feitas de maneira mais prática. E que tem uma robustez, né, nesse processo. O remédio homeopático é grandão, entendeu? Exatamente. Porque a radiação, porque isso, porque aquilo. Quer dizer, a gente leva o medicamento homeopático para um lugar sagrado que não é, né? Como farmacêutico eu posso falar isso. Porque se o medicamento homeopático fosse essa coisa sagrada que muitas vezes as pessoas colocam, eu não precisava ter as matérias-primas no laboratório da farmácia. Bastava eu fazer imposição de mãos e qualquer vidrinho de álcool virava qualquer remédio homeopático. Sim. Mas não, o remédio homeopático na origem é farmacologia pura. Eu preciso ter a matéria-prima para produzir o remédio. Então, durante muito tempo, a veterinária foi a minha referência de desmistificação da homeopatia. Mas nos últimos anos, né, desde 2015, eu me propus a estudar a homeopatia em modelos vegetais, homeopatia na agricultura, homeopatia para horta, homeopatia para jardim e principalmente homeopatia para solo. É claro que eu não inventei isso, né? No Brasil, a grande referência desse assunto está na Universidade Federal de Viçosa, o professor Vicente Casale, que é, digamos assim, no mundo, uma das maiores autoridades no assunto. Então eu fui para lá, fiquei uma semana lá conhecendo os trabalhos e vendo tudo que eles faziam e voltei disposto a desenvolver a minha própria linha de raciocínio e aplicar, né, produtos homeopáticos, medicamentos homeopáticos, insumos homeopáticos. Essa nomenclatura também não está muito bem definida porque a gente não sabe como é que o Ministério da Agricultura entende ainda, né, apesar de ser permitido. Mas enfim, a homeopatia aplicada na agricultura, então, revela um outro nível de ação, né? É onde você consegue, então, ver que não tem placebo, porque ninguém fica conversando com um pé de café, um pé de milho, um pé de soja, para que ele melhore. Ninguém faz... Não tem efeito psicológico, efeito placebo. Nós temos um trabalho, por exemplo, que foi desenvolvido usando um produto homeopático para solo, e que o resultado é tão extraordinário do ponto de vista biológico, que quando você mostra, as pessoas não conseguem nem imaginar como é que a gente vai fazer o raciocínio para explicar. Um produto que quando a gente colocou no solo, o solo tinha lá uma determinada quantidade de micro-organismos bons, que a gente chama de micorrizas. Né? A partir do momento que nós colocamos os estímulos homeopáticos nesse solo, depois de 5 aplicações, a quantidade desses micro-organismos bons por grama de solo dobrou. Ou seja, nós estimulamos a vida no solo através de um medicamento homeopático aplicado, pulverizado no solo, dissolveu na água e pôs. Então, o uso da homeopatia em todos os sistemas vivos, isso é muito importante entender, né? Sistemas vivos, de maneira geral, é algo extraordinário. Por isso que eu digo que o que o Hahnemann fez foi só o primeiro ponto. A gente tem muito para avançar.
e especialmente na agricultura, representam um recurso importante no Brasil, por conta da necessidade de produção de alimentos seguros, livre de resíduos de agrotóxicos, livre dessa dependência da indústria química, do agronegócio, né? Então, por exemplo, a agricultura orgânica hoje pode se beneficiar do uso dos preparados homeopáticos com grande segurança, a gente tem resultados para isso. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa revolução que está acontecendo na homeopatia, principalmente do ponto de vista da agricultura, né? E também percebendo que, de maneira, já estou encerrando, essa resposta ficou grande, mas só para encerrar aqui é o seguinte, perceber o interesse geral das pessoas. Então, lá em 1999, quando eu estava começando com a homeopatia, a gente tinha algum interesse, né? Hoje não, hoje as pessoas querem homeopatia, e aí trabalhos como esse que você faz e tantos outros profissionais têm feito de divulgação, fazem com que as pessoas entendam a homeopatia e se encorajem a usar a homeopatia. Não, perfeito. E eu acho que a gente está num momento muito favorável, inclusive, né? Eu acho que é importante abrir esse parênteses aqui para a gente contextualizar. Por que nesse podcast a gente está falando de saúde de solo, né? Porque quando a gente fala em sistemas vivos, a gente está falando de sistemas interconectados. Então, Sim. Não existe saúde animal, que eu acredito que muitos estejam aqui para nos ouvir sobre isso, Sim. Sem a saúde do solo, sem a saúde da planta, e o mesmo não existe saúde humana, sem a saúde desse sistema vivo e interconectado, em que um depende do outro. Então, nós não estamos fragmentados, né? Nós estamos totalmente conectados. Então, quando a gente consome um alimento com muito agrotóxico, quando o animal consome um alimento com muito agrotóxico, isso vai inevitavelmente ter um impacto na saúde, né? E à medida em que você tem essa alternativa, né, no caso da homeopatia, para a produção de alimentos, seja de origem animal, seja de origem vegetal, você começa a reduzir o impacto ambiental dos resíduos das substâncias agroquímicas ou dos produtos veterinários, dos fármacos veterinários sintéticos. E aí nós temos, na minha opinião, que é o ponto-chave da história, o lugar mais sensível da existência humana, os dois lugares mais sensíveis, que é a qualidade do ar e a qualidade da água. Perfeito. Então, você pode até fazer escolhas de qualidade em relação a alimentos, mas você está bebendo uma água que está contaminada, você está respirando um ar. Então, a homeopatia é, sem dúvida alguma, uma das melhores ou a melhor alternativa terapêutica para os sistemas. Sim. Isso é um fato. E na questão, eu acho que na questão do uso dos medicamentos na veterinária, nós aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não colocou luz nesse tema do jeito que deveria, né? Então, assim, na Europa, em termos de perspectiva, eu entendo que talvez, em alguns aspectos, eles tenham perspectivas mais ampliadas em relação a isso. Então, hoje, na Europa, já existe toda uma preocupação do uso de medicamentos na área veterinária, né? Hoje, a gente aqui ainda não existe essa preocupação. Ainda é feito um uso em larga escala, muitas vezes de forma exagerada, desnecessária, sem o discernimento que o assunto merecia, né? Justamente porque não tem esse olhar do impacto, né? Então, olha-se muito só para aquele indivíduo ou só para aquela população, né? Ou só para aquela situação de forma específica. Ainda é um olhar muito restrito, a gente precisaria ampliar mesmo, e a homeopatia, ela vem como esse recurso, porque o que eu entendo é que, principalmente quando eu trabalhei dando assistência para as populações, a questão era, ok, não vamos usar um antibiótico, por exemplo, para controle de mastite, mas a gente precisa oferecer uma outra opção. E só oferece uma outra opção quem saiu fora da caixinha e quem buscou uma nova terapêutica. O veterinário, o agrônomo, no caso do solo, o farmacêutico, o médico, todo mundo que cuida da saúde desses sistemas vivos, se ele não procurou algo além da bula, ele não tem como. Ele não tem como conduzir isso de uma forma diferente, infelizmente, porque o nosso sistema de formação, ele não permite isso, ele não oferece isso.
Muito pelo contrário, né? A gente muitas vezes é massacrado quando a gente decide buscar uma alternativa terapêutica àquela que é colocado como modelo linear, vigente, convencional, validado. Então, esse assunto ele é um assunto com muitas camadas. Sim. O próprio marcador de adoecimento na visão clássica, vou pegar um exemplo para citar, ele é um marcador enviesado. Vamos pegar, por exemplo, células somáticas na mastite. Sim. Que você tá... Exatamente. É um marcador enviesado, entendeu? Porque se você pega, eu fiz um trabalho nesse sentido em campo com um produtor de leite que tinha 10, 15, 20% de incidência de mastite aguda com animal tirado fora do rebanho, que deveria ser o que ele tinha que fazer. Sim. E você entra com uma abordagem homeopática e os episódios agudos vão desaparecendo, mas o indivíduo segue olhando o número de células somáticas, porque aquele é o marcador. Mas eu falava, mas e os quadros agudos? Não, desapareceram. Então esquece célula somática, daqui a pouco se organiza. Sim, e vale lembrar que células somáticas são células de resposta imune. Então, na verdade, aquele animal só está fazendo o que a gente quer que ele faça, que é recrutando células de defesa para aquele sistema que estaria mais vulnerável. Então ele está cumprindo com o papel biológico dele. Mas o marcador da visão clássica, ele é enviesado. É a mesma coisa do marcador febre. Sim. Na pediatria, entendeu? Então, quando você tem uma criança com febre dentro de um processo de adoecimento, na homeopatia, a última coisa que eu quero que desapareça é a febre. Sim. Entendeu? A febre é o meu marcador de que as coisas estão sob controle ou fora de controle. Exatamente. Né? Então, fica muito difícil, você está falando que para os profissionais que não tiveram a oportunidade de conhecer outra abordagem, de entender isso, porque é uma coisa completamente diferente da outra. Eu dei aula numa universidade particular muitos anos e fui mandado embora. Fui demitido. Aí as pessoas perguntavam para mim assim, mas por que você foi demitido? Eu falei, porque pediram a minha opinião e eu dei. Né? E qual era a minha opinião? A minha opinião era a seguinte, a universidade é o lugar da universalidade do conhecimento. Então é inadmissível que uma faculdade na área da saúde humana, veterinária ou agrícola só negligencie a oferta do conhecimento básico do que já existe. Entendeu? Como ciência. Como especialidade, inclusive, né? A medicina veterinária reconhece a homeopatia como especialidade. Sim. Então, não faz o menor sentido a faculdade de veterinária não oferecer, no mínimo, uma disciplina com uma carga horária adequada para a pessoa ter conhecimento, entendeu? Perfeito. Não é alquimia o que está sendo ofertado, né? Então, esse é um ponto. Aí, lembrar de uma frase que você já ouviu do nosso grande mestre, Dr. Lair Ribeiro, né? Para quem só tem martelo, todo problema tem cara de prego, né? Então, essa é a questão, né? Na terapêutica, muitas vezes, você não tem conhecimento, você não tem o recurso para fazer isso. Sim. Então, você fica limitado. Às vezes, as pessoas me perguntam lá na caixinha do Instagram, o que você acha de tal coisa? Às vezes, geralmente é um remédio alopático. Aí eu respondo assim, eu não acho nada, eu leio a bula. Né? Porque quando você lê a bula, você já tem noção do que você está se dispondo a usar ou prescrever, não é verdade? E aí ainda tem o que não está na bula, né? Sim, ou além perfeito. da bula, o que a gente vai perceber com a história do uso do medicamento. Então nós temos várias histórias na área humana que o medicamento chega como um grande recurso terapêutico, extraordinário, maravilhoso, vai resolver todos os problemas do mundo, e 6 meses, 8 meses, 1 ano depois ele tem que ser retirado do mercado, porque uma reação adversa XYZ que não tinha aparecido no grupo estudo, começou a aparecer numa população maior de uso. Quando eu falo da homeopatia, isso não existe. Por quê? Porque o medicamento homeopático, ele só é um medicamento homeopático a partir do estudo da toxicologia completa daquela substância. Então, não existe a possibilidade de eu prescrever um medicamento homeopático, de você prescrever um medicamento homeopático, eu preparar um medicamento homeopático e que ele vai ter ali um efeito surpresa que a gente não sabe.
Primeiro porque os medicamentos estão aí desde 1796. Então tem Sim. 200 anos muito bem usados e documentados. Segundo, porque ele só foi desenvolvido como remédio homeopático porque, antes de tudo, ele foi experimentado na sua forma bruta e todos os efeitos possíveis dele desencadear num ser vivo, no caso nos seres humanos, que foi a patogenesia, foi documentado. Sim. Então não tem jeito de você prescrever arsênico álbum para um indivíduo e esse indivíduo desenvolver um sintoma Z inédito. Não. Você vai olhar lá na matéria médica, estava lá, né? Então, por mais esdrúxulo que seja o sintoma, né? Tem lá, em Cilícia, você tem lá sensação de pelo na parte posterior da língua. Quer dizer, é uma coisa ridícula, não é? Mas dependendo da criança que vai usar o medicamento, dependendo da sensibilidade, dependendo da potência, pode ser que a criança relate isso para a mãe. Para nós que trabalhamos com homeopatia, a gente não vai ver como surpresa, vai falar, consta da matéria médica. Então, o medicamento homeopático, do ponto de vista do conhecimento do que ele é capaz de produzir, ele é muito mais robusto do que o alopático. Do ponto de vista de segurança, para voltar no ponto da primeira etapa da conversa, para o indivíduo e para o ambiente, então nem se fala. Então, cada vez mais a gente vai ver os medicamentos homeopáticos ocupando o lugar que merecem. Com certeza. E assim, eu não sei na área humana, ou até na área agrícola, na medicina veterinária, o estabelecimento, a chegada dos produtos industrializados trouxe uma outra característica para os medicamentos homeopáticos. Hoje a gente tem um cenário de médicos veterinários prescrevendo esses homeopáticos industrializados. O responsável, o tutor, compra, administra e ele não sabe que ele está dando homeopatia. E isso é muito maluco, assim. Para gente que eu na medicina veterinária, estou ali desde 2005, mais ou menos, trabalhando com homeopatia, que eu falava sozinha praticamente, né? Porque pouquíssimos profissionais, colegas de trabalho para partilhar, né? Então, hoje a gente está num cenário muito diferente. A homeopatia ganhando lugar em prateleira, né? Em prateleira de estabelecimentos que vendem esses produtos. E eu percebo que a homeopatia humana vai nesse mesmo sentido também, né? Laboratórios muito bem estabelecidos, trazendo fórmulas que, claro, não vai atender a necessidade de todos os indivíduos, mas uma boa parcela desses indivíduos vão se beneficiar em alguma medida do uso desses medicamentos, né? E trazendo uma característica que nós, que somos homeopatas, a gente não precisava, que é da validação de um produto industrializado. Mas para uma população geral, isso chega com uma outra cara, né? Como é que você vê essa chegada desses produtos? Ou chegada não, mas esse estabelecimento, essa pulverização dos produtos industrializados, contribuindo de alguma maneira, né, para que a homeopatia ocupe ou comece a ocupar os seus lugares de uma maneira um pouquinho mais pulverizada. Nossa, esse é um assunto polêmico, né? Se eu olho para aquilo que filosoficamente a gente aprende, filosoficamente a gente estuda dentro do que foi proposto por Hahnemann, a gente vai se posicionar achando meio estranho. Tenho colegas que vão achar um absurdo. Eu conheço farmacêuticos que têm farmácia de homeopatia que não vende medicamento industrializado. É uma posição, tá ali marcando posição de que não vai concordar com aquilo ali. Tá tudo bem. Eu vou colocar esse aspecto da escolha do negócio, da estratégia. Como uma pessoa que está atuando no mercado de homeopatia, né, de saúde, eu vejo com muito bons olhos. Eu vejo que a chegada da indústria farmacêutica homeopática de primeira linha, e aí nós estamos falando de laboratórios da Europa, estamos falando de laboratórios da Alemanha, e poderíamos falar dos laboratórios brasileiros, mas que os laboratórios brasileiros eles foram espizinhados, foram denegridos, foram abandonados, então eles
parece que tiveram um papel um pouco importante na manutenção cenário, da homeopatia né? no Brasil, entendeu? Mas eu posso citar aqui sem problema nenhum, porque todo mundo conhece, quer dizer, o trabalho que o Laboratório Almeida Prado fez no Brasil durante anos, quando as pessoas não sabiam onde encontrar um medicamento homeopático, uma farmácia homeopática, um médico homeopata, lá no interior do Brasil, você tinha lá os complexos homeopáticos Almeida Prado, do que número resolvia a constipação de muita gente. do número 1 até o número 45, que eram homeopáticos puro sangue, e o 46, que nem era um homeopático puro sangue, né? Sim. Na verdade, o 46 é um fitoterápico mais um remédio homeopático ali. Nem chega a ser um fitoterápico, mas não vem ao caso. Então, os medicamentos industrializados homeopáticos, eles ocupam um lugar importante no acesso ao medicamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Eu tenho seguidores que falam comigo no Instagram que estão no interior do interior lá do sul. Não preciso falar de um estado do Nordeste, que às vezes as pessoas têm preconceito. Não, às vezes estou falando de um estado que, de maneira geral, as pessoas acham que é um primeiro mundo do Brasil. Lá no interior não tem uma farmácia homeopática. Quer dizer, a distribuição das farmácias homeopáticas no Brasil é desigual. Então, o acesso ao remédio homeopático na versão industrializada é um ganho importante, porque as pessoas podem querer usar. Sim. E não precisam ficar dependendo do médico homeopata da farmácia homeopática. Segundo, que esses caras trazem, né, esses laboratórios trazem muita história, muito investimento, muita pesquisa, entendeu? Muita tecnologia. Né? Muito padrão de qualidade. Padrão de qualidade, rastreabilidade, segurança, eficácia. Então, eu não sei o quanto que a gente pode citar nomes e marcas aqui, mas o que eu vou falar também. Né? Aqui a gente não tem nenhum conflito de interesse. Tá bom. Vamos pegar, por exemplo, o laboratório Boiron, da França, que é provável ser um dos laboratórios mais tradicionais do mundo, com uma história de pesquisa e investimento em homeopatia robusta. Está na Bolsa de Valores. Se você quiser comprar ações lá na Bolsa Europeia, você compra ações do Boiron. Até pouco tempo atrás estava lá. Quando ele decide sair da Europa, no sentido de comercializar os medicamentos dele, ele não escolhe o Brasil como primeiro país, ele escolhe os Estados Unidos. E ele não escolhe qualquer remédio, ele escolhe o oscilococcino. Sim. Que é o medicamento homeopático mais conhecido do mundo para gripes e resfriados, tanto prevenção como tratamento. E ele vai para os Estados Unidos e envia esse remédio lá. E esse remédio vende. Então, a homeopatia que foi tão perseguida nos Estados Unidos a ponto de acabar até com banida, ser banida. Absolutamente banida. Os Estados Unidos teve hospital que só atendia com homeopatia e foi fechado. Sim. Por pura perseguição. E aí você vê um movimento desse da indústria colocando o medicamento homeopático dentro de um país como é os Estados Unidos, a farmácia de homeopatia do Alexandre não teria condição de fazer isso pela homeopatia. Então nós precisamos dessa tração da indústria. E finalmente, e aí eu falava isso, parecia que eu era maluco e eu estou vendo acontecer. Você vai ver gente que jamais prescreveria um medicamento homeopático, jamais pararia para escutar sobre homeopatia, que são os profissionais prescrevendo e vendo os resultados. Né? E aí eu vou citar o último exemplo, você pega o meu queridinho, quem me acompanha sabe, você pega o Traumel, né? E você vê um ortopedista clássico, que prescreveria qualquer outro analgésico anti-inflamatório, corticoide, tudo quanto é coisa para dor, prescrevendo Traumel. E aí eu vou te interromper para dar um exemplo. Hoje a gente já tem o Traumel veterinário injetável. Show, sensacional. E ele está nas clínicas veterinárias onde não tem um homeopata atuando ali. Mas tem um médico veterinário que está começando a lançar mão desse recurso. Né? E eu acho que é justo e honesto eu dizer que, do mesmo jeito que eu trouxe uma perspectiva da Europa em relação a esse olhar para uma saúde mais global e ambiental, o Brasil é pioneiro nos laboratórios veterinários. Sim. Então, hoje, o Brasil é uma referência. Eu vou citar 2 grandes laboratórios, que são, de fato, os laboratórios que iniciaram toda essa jornada. Hoje a gente tem mais, mas que é o Laboratório Real H, do Dr. Cláudio Real, um ícone na medicina veterinária, né, na homeopatia veterinária,
e o laboratório da Arenales também, na pessoa da Maria do Carmo Arenales, que são 2 grandes ícones, né? Sim. 2 pessoas que desbravaram esse mercado e lutaram muito e lutam por essa homeopatia veterinária. Então, nós hoje no Brasil, nós médicos veterinários, eu tenho feito um trabalho de formação, tenho estado em conexão com o pessoal de Portugal, nós estamos muito à frente. Muito à frente. Inclusive, porque eu acho que é legal a gente entrar nesse assunto, se é que você já concluiu o seu raciocínio, porque eu te interrompi, Sim, né? pode falar. A homeopatia, ela oferece uma das ferramentas mais extraordinárias e talvez uma das principais ferramentas quando a gente fala em medicina preventiva. A gente tem uma visão muito limitada de medicina preventiva. A gente acha que medicina preventiva é excesso de vacinação. Eu faço medicina preventiva, eu vacino o meu animal, os meus filhos, a minha família contra todas as vacinas que existem, né? E aí esse é um outro tema que a gente não vai entrar aqui, né? Dos impactos dessa over-vaccination, já tem N trabalhos falando sobre isso. Mas a medicina preventiva, para um olhar muito linear, ela chega a ser medíocre, assim. E a homeopatia, ela amplia essa perspectiva de uma maneira absolutamente extraordinária e ela te dá ferramentas para que, de fato, você possa trabalhar nos processos de prevenção. E quando a gente fala nos processos de prevenção, pode ser em adquirir uma doença ou de conduzir aquele paciente para que ele não piore um quadro crônico que já está instalado. Quer dizer, a gente consegue ter um prognóstico, a gente consegue ter uma perspectiva dos caminhos que ele pode percorrer ao longo daquele desafio que veio para ficar, né? A gente tem muitas doenças incuráveis. E na homeopatia, a gente consegue trabalhar com esse cenário, né? Então... Não, o que você está falando aqui, meu cérebro tá... Eu estou imaginando, né? Quantas pessoas você já deve ter atendido ouvindo uma frase que eu também ouço com frequência, você é minha última alternativa. Sim. Homeopatia é a última coisa que me resta, né? E aí, quando a pessoa começa a usar o medicamento homeopático, ela começa a usar a homeopatia, ela descobre que aquilo que ela chamou de última, né, deveria ter sido a primeira e vai ser a única dali para frente por muito tempo, né? Sim. Então, esse aspecto da homeopatia ser ofertada, para voltar naquele raciocínio e concluir, em várias frentes, porque isso que você está fazendo aqui, por exemplo, você está ofertando homeopatia. Você não está ofertando remédio homeopático, mas você está oferecendo conhecimento homeopático. Que espaço nós teríamos para falar de homeopatia na grande mídia? Sim. Nenhum, mas hoje é possível falar, né? De maneira geral, com autonomia sobre o assunto. Então, para responder a sua pergunta aqui, como é que eu vejo essa história do industrializado? Eu vejo o medicamento homeopático industrializado igualzinho carro automático. Quem tinha carro automático nos anos 90? Entendeu? Hoje, as pessoas querem um carro automático, né? Então, o medicamento homeopático é a mesma coisa. Quer dizer, daqui a pouco você vai ter todo mundo usando um medicamento homeopático, ou prescrito pelo médico, personalizado, individualizado, ou um industrializado que o médico prescreveu, que ele comprou de livre venda na farmácia. Então não tem volta, esse é um mercado sem volta, e acho que a homeopatia, de maneira geral, principalmente a homeopatia brasileira, deveria aproveitar essa força dos laboratórios e se estabelecer, né? Ganhar mais espaço e conquistar mais coisas. Com relação a... E só para concluir, né, quando você traz esse paralelo, inclusive, do carro automático, a homeopatia, ela deixa de ser uma ferramenta para um indivíduo muito específico, com uma limitação muito importante, né, numa condição muito particular. E ela passa a ser uma ferramenta possível. Sim. Para muitos, né? Eu acho que é esse... a industrialização, por exemplo, coloca a homeopatia como algo possível dentro do Sistema Único de Saúde. Qual a dificuldade de você ter a homeopatia dentro do Sistema Único de Saúde hoje? E já faz tempo que isso está permitido na área humana. Sim. O SUS deveria ter atendimento à homeopatia. Quais são as dificuldades? 2. A oferta do médico especialista. Sim. Tá certo? Que aí ele vai fazer aquela consulta personalizada e não cabe no sistema,
Né? Então, você nem tem o médico e quando tem ele não consegue fazer. Concorda? Perfeito. E o acesso ao medicamento, porque qual é a legislação para a oferta de medicamento do Sistema Único? Compra por licitação. O medicamento tem que... E você não tem como participar de licitação, uma farmácia de manipulação. Então, a chegada dos medicamentos industrializados também abre a perspectiva de que num futuro próximo, nós tenhamos alguns medicamentos sendo ofertados no Sistema Único de Saúde. Entendeu? Então, eu só vejo coisas boas, né? Sim. Só vejo coisas boas, apesar de ter colegas que têm, digamos assim, uma resistência imensa em relação a isso. Quero só lembrar que você falou aí da Real H, né, do Cláudio Real. Eu fico imaginando, né, o dia que ele resolveu tratar 500 bois soltos no pasto, com remédio homeopático impregnado no sal mineral. Sim. E depois de 6 meses foi lá e olhou os resultados e viu que o grupo tratado tinha melhor saúde, melhor ganho de peso, melhor vitalidade, menos mortalidade naquele grupo do que o grupo que ele fazia o manejo convencional. Então, é fora da bula, fora da caixinha, além da bula, além da caixinha, o que ele construiu. É extraordinário, e o Brasil deveria mesmo reverenciá-lo. A veterinária como um todo, né, deveria olhar para o Cláudio Real como alguém que construiu um negócio extraordinário. Nós tivemos agora em novembro o Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária e ele foi homenageado e ele foi reverenciado. A questão é que a gente precisa levar isso para além dos homeopatas. Então, muito do que a gente está falando aqui, dentro desse núcleo homeopático, está muito bem estabelecido, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui hoje é tornar essa conversa, tornar esse diálogo, um diálogo que vai além desse núcleo, justamente para a gente sair dos guetos, né? Você usa muito das igrejinhas, né? Das igrejinhas. E, aliás, tem uma outra coisa que você fala que eu me apropriei dessa frase, mas sempre que eu falo, eu digo que essa frase é sua. Eu não digo, eu me apropriei assim, no uso, não na autoria, tá? Que a homeopatia pode muito, mas não pode tudo. Eu acho essa frase extraordinária, que ela dá o devido lugar à terapêutica, né? Ela reconhece, tem muitas coisas dentro dessa frase, né? Mas de uma maneira mais simplificada, assim, no meu entendimento, ela reconhece o que a terapêutica é capaz de fazer e o que a terapêutica não é capaz de fazer. Exato. E aí, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Posso falar sobre essa frase, porque essa frase ela foi construída por mim não como algo elaborado, mas como algo intuitivo, que eu por percepção. Vivenciado, né? Através da vivência. São 30 anos de balcão de farmácia. Você quer escutar história, você quer saber o que é saúde pública, você quer saber o que é adoecimento, o que as pessoas sofrem, fica no balcão da farmácia escutando as pessoas. Você vai ouvir as pessoas contar as histórias. E eu, na primeira fase da minha carreira profissional, eu ouvi as pessoas contando as histórias dos tratamentos alopáticos que não davam certo. E aí a homeopatia surge como uma tábua de salvação para muitos e muitos e muitos dos meus clientes e das pessoas que eu ajudei. E depois, num segundo momento, né, como a gente vai ficando com cara de homeopatia, eu comecei a ouvir, né, os relatos dos tratamentos homeopáticos que não funcionavam, dos tratamentos homeopáticos que não davam resultado, das pessoas que estavam abandonando a homeopatia porque tinham desistido daquela tentativa. Então, essa mistura desses dois mundos, né, os alopatizados sofrendo e os homeopatizados às vezes não conseguindo resultados, é que me levou para essa frase: a homeopatia pode muito, mas não pode tudo. Porque quando eu, como homeopata, dou para o medicamento homeopático mais poder do que de fato ele tem, eu prejudico a homeopatia. Entendeu? Eu crio uma expectativa que não é verdadeira. E o medicamento homeopático não quer esse lugar. Se a gente pudesse conversar com ele, ele ia falar: não, isso aí eu não quero não. Me inclui fora dessa. Entendeu? Porque é preciso perceber isso. Então, muitas vezes, as histórias da homeopatia que deram errado, quando você vai ouvir
a história inteira, você vê que foi uma interpretação errada do profissional que estava conduzindo aquilo. E achar que a homeopatia poderia bancar aquele desafio. E eu posso falar isso com tranquilidade hoje, ainda que eu receba críticas depois do que eu vou falar. O remédio de fundo, o remédio constitucional, o Similimum, é maravilhoso, eu não tenho nada contra, acho que está tudo certo. Mas se o paciente tiver deficiência de magnésio, o remédio de fundo não vai enfiar magnésio dentro dele. Perfeito. Entendeu? Não adianta. Então eu brinco sempre o exemplo, eu dou sempre o exemplo da pulsatila, né? Olha, se você tem uma mulher pulsatila com arritmia cardíaca por deficiência de magnésio, não adianta dar pulsatila na 1 milhão. Não tem nem magnésio na planta pulsatila. Então não adianta, eu preciso repor magnésio. Então a homeopatia pode muito, mas não pode tudo. Como um animal que está com vômito frequente, é um animal que tem uma constituição nux-vômica, por exemplo, Isso. que vomita com frequência, mas ele tem uma Helicobacter pylori, ele tem um parasita. Enquanto a gente não cuidar disso, nux-vômica não vai dar conta de controlar essa sintomatologia. Então é assim, ó, o que é cirúrgico, entendeu? E a homeopatia deve respeitar, não é assim? A gente aprendeu, não aprendeu? Eu falava isso na sala de aula, né? Ó, uma apendicite aguda é cirúrgica? É cirúrgica. A gente não vai ficar aqui delirando qual é o remédio de fundo da pessoa para reverter esse quadro, ok? Ok, se a gente olha isso com segurança, então aí a gente coloca o remédio homeopático no lugar que ele deveria estar. E se ele ficar no lugar que ele deveria estar, tá certo, né? É por isso que eu volto aqui a falar aquilo que eu falei no começo. O remédio homeopático, na maioria das vezes, é quase a última coisa mesmo a ser recomendada. Você falou uma coisa lá no comecinho, eu queria puxar aqui. Você falou que a gente, com a homeopatia, a gente aprende a fazer perguntas, né? Então, a pergunta que você sabe que eu mais defendo na abordagem homeopática é: desde quando você se sente doente? Desde quando esse animal começou a apresentar os sintomas que ele está apresentando? Ah, desde esse determinado momento. O que aconteceu nesse momento? Sei lá, pode ter trocado a ração, pode ter passado a usar uma substância no banho dele lá, né? Aliás, com todo respeito aos banhitosos, mas tem, né, não dá para ter um cachorro cheirando tutti-frutti, né? Não tem essas coisas? Eu tô sendo chato. Tô falando porque eu tenho um cachorro. Um dia... Que cheira cachorro. Não, um dia eu cheguei em casa e o cachorro tava cheirando tutti-frutti. Eu falei, gente... Ainda mais o cachorro que eu tenho, né? Sim. O cachorro raiz no máximo, tem que cheirar terra, barro. Enfim, quer dizer, essa pergunta, ela ajusta muita coisa. Eu gosto de trazer isso dentro do consultório para o tutor, né? Para o responsável que está ali. Hoje, 90% dos meus pacientes, eles chegam com um diagnóstico. Por que está entre aspas? Porque muitas vezes esse diagnóstico está equivocado, mas ele chega com o diagnóstico. Sim. Né? Então, ele chega com a resposta: o que esse animal tem? Essa resposta, nós aprendemos. Essa pergunta, essa resposta, a gente aprende, a gente é treinado para isso durante a graduação. Inclusive, é um questionamento que eu tenho que vale tudo em nome de um diagnóstico. Às vezes, você submete um indivíduo que não tem condições a um procedimento invasivo, porque você precisa do nome e sobrenome. Para fazer baseado em evidências. Exatamente. Porque como é muito protocolar, se você não tiver o nome e sobrenome, você não tem o protocolo terapêutico. E o profissional então, também não tem respaldo para conduzir o tratamento. É paralisante. Né? Então, para a maioria dos profissionais, é paralisante quando você não tem o nome e sobrenome da doença. E isso, o diagnóstico, ele é sobre o que esse animal tem. Mas a pergunta que deveria vir em seguida é por quê? Sim, perfeito. E a gente para no o quê? Sim. E quando o tutor ou o responsável pergunta por quê para o veterinário, isso na grande maioria das vezes gera muito desconforto, porque esse veterinário ou profissional da área da saúde, ele não foi treinado para fazer esse tipo de investigação de causa de base. Principalmente nos quadros crônicos, né? Principalmente nos quadros... que a gente não tem linearidade. Exato. E no quadro crônico, o fator desencadeante da desorganização da saúde do paciente está muito longe.
Exatamente. Entendeu? Do momento em que o paciente aparece. A causa-consequência, né? Entendeu? Tá muito Essa relação longe. causa e consequência, ela é absolutamente obscura. No quadro né? agudo, você consegue ali ver o cara crachá, né? Do Sim. agente causal, ou fato e patologia. Agora, no quadro crônico, não. Com o aumento da expectativa de vida nos humanos, e você já me disse, a gente já falou disso, também na veterinária, né? Vamos falar especialmente dos pets, Sim. né? Essa distância entre o fator desencadeante e o diagnóstico da doença crônica, ele é caótico, porque as pessoas não ligam uma coisa com a outra. É muito difícil. E uma outra coisa que a homeopatia me ensinou, isso eu estou falando dos humanos, mas não deve ser diferente na veterinária, é que aquilo que para a abordagem clássica não tem importância alguma, para a homeopatia tem muita importância. Sim. Então, aquilo que muitas vezes o paciente fala para um profissional de saúde que está atendendo ele, e o profissional dá de ombros. Sim, total. Dá de ombros, é fato isso, né? Muitas coisas, eu acho que é por causa de tal coisa. O médico fala, não, bobagem, Sim. vamos fazer um exame. Né? É assim que é uma verdade isso. Essa questão do fator desencadeante, que para o paciente ou para o tutor faz diferença, o tutor sabe o que aconteceu. Sabe. E na veterinária... Só ninguém deu bola. E a homeopatia me ensinou a ouvir, né? Eu falo assim, eu nunca, depois da homeopatia, eu nunca mais deixei de valorizar qualquer informação do paciente. Porque o Hahnemann dizia, né, tá lá no órgão, dizia o seguinte, que o verdadeiro artista da cura, o verdadeiro homeopata, é aquele que sabe ouvir o paciente no relato da marcha do seu sofrimento. Sim. Entendeu? Então, quando ele fala essa frase, para mim, ela é muito simbólica, porque o relato da marcha do seu sofrimento tem várias etapas. Então, se eu ouço, né? Eu acredito que você já deva ter visto coisas desse tipo. Morreu uma pessoa da família, o pet ficou doente. Muito. Não é muito comum? E às vezes com o mesmo diagnóstico. E aí aparece uma doença lá na frente depois, uma doença de pele, uma doença de intestino, uma doença gástrica. E fica com um cara que aquilo ali é o problema, mas aquilo ali não é o problema. Não, e o responsável, muitas vezes ele traz essa informação mastigada. Então, por exemplo, essa semana eu atendi só cortando você, eu brinco assim, quando o paciente traz essa informação redondinha desse jeito, tem que devolver o dinheiro da consulta. Que ele já fez, ele fez tudo por você. Mas vai lá. Então, eu atendi um paciente essa semana que a queixa era problemas dermatológicos que iniciaram, né? Então, ali na anamnese, 3 meses após a castração. É claro que os veterinários, sem essa abertura de raciocínio, vão olhar e falar, não tem 3 meses, não tem relação nenhuma. A cirurgia foi um sucesso. Exatamente, ou 6 meses, ou 1 ano, que seja, né? Então, a gente olha para isso com outro viés, né? Mas o tutor sabe, né? Ele fala, depois da cirurgia ele ficou assim, não foi? Sim, depois da cirurgia, depois que o filho ou a filha que morava na casa e passou na faculdade foi morar em outra cidade, depois da chegada de um outro animal, depois da partida de outro animal. Os animais, eles passam pelo processo de luto, de perda. Onde tem vínculo, tem luto. Sim. Né? Tem ausência. Sim. Então, não elaborados como nós, obviamente. Mas se houve um vínculo, se havia um vínculo de anos, é muito provável que esse animal também ele ressente, né? Ele sente e ressente aquela ausência. Então, o responsável, muitas vezes, ele se sente acolhido. É muito doido isso, assim. Sim. Né? É a dor dele, na verdade é a dor do bicho, mas é a dor dele. Porque o fato dele estar sendo incompreendido... Né? E quantas vezes eu ouço, pelo amor de Deus, me indica um médico que faz igual você faz. Pelo amor de Deus, me atende você, né? Claro que eu não faço isso, mas assim, quando eles sentem esse acolhimento, eles querem alguém que faça isso com eles, inclusive. Exato. Porque quando você ouve o paciente ou o tutor no relato da marcha do sofrimento, ou do animal, ou dele, você permite que ele seja verdadeiro naquilo que ele está falando.
E aí, isso cria um vínculo tão extraordinário. Quando eu atendia, né, já faz tempo que eu deixei de fazer atendimento, o que eu mais arrumei foi confusão com os profissionais médicos. Mas não é porque eu era melhor que eles eram muito mais competentes do que eu, até porque eu era só o farmacêutico, eles eram os médicos. Mas o ouvir me permitia acessar coisas que eles não queriam, ou não podiam, ou não estavam preparados para aquilo. Então, às vezes, era trocar de especialidade. Sim. Às vezes, o que eu mais fazia era trocar de especialidade. Ah, não, você está nesse... Não, o seu problema não é esse. O seu problema é esse, ó. Vai nessa abordagem que vai dar certo. Por quê? Porque eu estou ouvindo o todo do paciente. Você gosta de frases, né? Então, mais uma aqui. A doença não é uma fotografia. A doença é um filme. Eu preciso assistir o filme do processo de adoecimento do paciente. Só assim eu vou conseguir interferir nas causas e nas razões do adoecimento. Eu não posso ter uma foto, e aqui eu posso usar a foto como uma metáfora para o laudo do exame de imagem, para o laudo do laboratório de análises clínicas. Eu não posso olhar para isso isolado. Ou só para aquele momento específico. Isolado, né? Ali, aquilo é só uma foto da história do processo de saúde e doença do paciente. E olhar a história, a medicina fala isso, não fala? Não tem, mas às vezes eu tiro a história do paciente. O que é a história? A história, qual que é essa história toda? E a homeopatia olha a história. E aí ela vai lá e atua ali, naquele ponto. Ainda que tenha passado tanto tempo, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Na terapia neural a gente usa muito o termo, né? História de vida. Exato. História de vida. Exato. Olha o tamanho disso, é um longa-metragem, né? Não é um curta-metragem. Na abordagem do protocolo homeodetox, por exemplo, do Tom Hansen, eu estou atendendo uma criança aqui com distúrbio hormonal, aqui na adolescência, e eu quero saber qual era a história de gravidez, qual era a história hormonal da mãe pré-gravidez. Pré-gravidez, entendeu? Porque eu posso ter tido aqui um estímulo hormonal para engravidar ou para manutenção da viabilidade dessa gestação e que agora eu preciso olhar para isso aqui. Sim. Só homeopatia, só uma visão homeopática permite isso. Sim. Só homeopatia. Olha, se eu te contar que a gente tem 3 minutos, você acredita? Eu acredito. Eu quero mostrar, gente, esse presente maravilhoso que o Alexandre nos presenteou. Deixa eu ver aqui de que forma que fica bom mostrar para a câmera, Acho que né? Se você colocar de lado, ele vai ver o que é o presente. Assim? Isso aí, tá lá. Isso, vamos lá. Então, Sais de Schussler. Esse é um kit maravilhoso que o Alexandre trouxe de presente aqui para nossa audiência. Eu estou quebrando a cabeça aqui, como é que eu vou presentear, quem eu vou presentear. Eu pensei da gente ver o melhor comentário a respeito desse podcast, ou lá no Spotify, ou no YouTube, a gente faz contato com essa pessoa e a gente encaminha, não sei, o que você acha? A gente precisa encontrar um jeito de fazer isso chegar nas mãos de alguém, Eu né? fiz a parte mais fácil, eu te dei o brinde, você pode ficar à vontade. Fala um pouquinho sobre isso daqui. Os 12 sais de Schussler são medicamentos homeopáticos preparados a partir dos 12 sais minerais essenciais. O Schussler é um médico pós-Hahnemann que está no momento da história que descobre-se que a célula existe. E quando descobre que a célula existe, como ele já era homeopata, ele começa a entender que a doença poderia ser uma desnutrição celular. Então ele estuda os tecidos do corpo humano, descobre quais são os minerais essenciais para o funcionamento desses órgãos, ou da formação desses tecidos, dessas estruturas, e desenvolve os medicamentos homeopáticos, né? Então é por isso que ele fala, não existe sangue sem ferro fosfórico, né? Não existe dente sem calcária fluórica. Então, para cada organismo, para cada órgão, para cada sistema, você tem lá os sais minerais essenciais que se transformaram em 12 sais de Schussler. Na Europa se faz medicina de sais de Schussler, para você ter uma ideia. Na veterinária isso é extraordinário. Extraordinário. Eu sugiro que você decida aí com o seu staff qual é o melhor jeito, mas tenho certeza que quem ganhar vai se beneficiar bastante. Eu acho que a gente pode ir por essa questão dos comentários. Isso daqui, né, esses sais, na medicina veterinária, faz parte da base dos tratamentos, né? Por mais que a gente use outros medicamentos homeopáticos com foco em controle de sintomas,
cuidando da tendência de adoecer desse paciente, ou cuidando do terreno biológico desse paciente, o sais, ele traz uma estruturação muito primordial, né, para que a gente possa ter respostas mais robustas nesse tratamento, e também pode e deve ser utilizado como um recurso preventivo. Muito, muito. Né? E isso eu acho que está isso daqui é uma riqueza. Sim, é um recurso rápido, de ação rápida, né? Isso. Fala um pouquinho, só para a gente finalizar, né, das aulas que você tem disponível, do teu trabalho hoje que o pessoal pode acessar, para quem quiser quem tem mais interesse no tema, quiser saber um pouquinho mais sobre isso. A Homeopatia Brasil é a minha farmácia homeopática de referência, né? Você faz um trabalho fantástico lá. Então, fala um pouquinho sobre isso, quem quiser dar continuidade aí nesse bate-papo e aprofundar um pouquinho mais. Bom, eu estou lá no Instagram, né, professor Alexandre Leonel. Abri agora recentemente um canal no YouTube com algumas aulas, inclusive com o sais de Schussler, o primeiro bloco de aulas está lá também, professor Alexandre Leonel. O Brasil tem maravilhosas farmácias homeopáticas, a Homeopatia Brasil com certeza é uma delas, a gente tem tentado se posicionar cada vez mais com qualidade e segurança. E eu queria só falar uma coisa sobre... Fica à vontade. Para fechar, eu acho que... Vamos lá. Merece, se eu viesse aqui e não falasse isso, eu ia ficar faltando. Eu queria dizer o seguinte, para quem já usa homeopatia, ou para quem está pensando em usar homeopatia, ou para quem teve uma experiência ruim, vale para todo mundo que eu vou falar. Os resultados do tratamento homeopático dependem de um tripé. Medicamento bem escolhido, medicamento corretamente preparado, medicamento administrado conforme a recomendação. Então, a homeopatia, ela depende desses três indivíduos. Do profissional que escolhe o remédio, do farmacêutico que está produzindo o remédio e do tutor, no caso, ou do paciente que vai usar o medicamento. Se esse tripé está unido e consistente, não tem como dar errado. Então, se você não usa homeopatia ainda, use, passe a usar, experimente. Faça como o Hering fez, né? O Hering estava nos Estados Unidos, foi contratado para fazer uma pesquisa para falar mal da homeopatia. É a última história que eu vou contar, prometo. Ele foi procurado para escrever um artigo falando mal da homeopatia. Ele já era um médico pesquisador nos Estados Unidos. Ele falou, tudo bem, eu escrevo o artigo, mas para eu escrever um artigo falando mal da homeopatia, eu preciso estudar a homeopatia primeiro. E ele foi estudar a homeopatia. Ele não voltou para escrever o artigo até hoje. Aliás, ele construiu a história da homeopatia nos Estados Unidos. Sim. Ele fundou o Instituto Hahnemanniano nos Estados Unidos, né? Então, quem mergulha na homeopatia não volta para falar mal. Sim. Só segue falando bem. E esse tripé, para a gente caminhar para o final, né? Esse tripé, prescrição adequada na figura do médico veterinário, do prescritor, né? Medicamento produzido de forma adequada na figura da farmácia de homeopatia e a execução adequada na figura do humano. Sim. Seja para si próprio, seja para o seu filho, no caso da pediatria, né, vai Sim. dar para um bebê, ou seja, dando para um animal, né, quando a gente tem esse tripé muito robusto, a chance da gente não ter resposta na homeopatia, ela praticamente inexiste. Né? E se você não teve resposta no tratamento homeopático, é bom checar esse tripé. Sim. Porque a limitação do paciente, a resposta daquele estímulo, se o estímulo está adequado, se ele foi bem produzido e se ele foi administrado, a chance dessa resposta, desse estímulo, gerar uma reorganização no sistema biológico, de alguma forma, uns indivíduos com uma resposta mais evidente, mais favorável, outros menos, talvez por limitações próprias, né? Sim. Mas esse tripé, ele faz parte dessa constituição e desse resultado. Sim. Por isso que, muitas vezes, nas minhas prescrições, como eu atendo online, atendo gente de todo o Brasil, né, esse diálogo, ele existe. Qual é a farmácia? Você tem uma farmácia de confiança? Você tem um farmacêutico de estimação? Né? Porque isso é muito importante. Sim. Então, a Homeopatia Brasil, fazendo um pouquinho aqui de propaganda, mas é uma farmácia que consegue enviar para o Brasil inteiro. Isso facilita o meu trabalho. Sim.
como prescritora? Porque eu preciso garantir algumas coisas desse tripé. Então, se eu garanto uma boa prescrição e se eu garanto um produto de qualidade, aí esse tutor, esse responsável, ele entra com uma corresponsabilidade nesse processo terapêutico. Qualidade, segurança, eficácia e acesso, né? É Sim. isso que o remédio precisa para acontecer. Eu vou encerrar, porque você falou de... Não tem fim a nossa conversa, Não, essa é a verdade. porque esse ponto do primeiro ponto do tripé, né? Eu quero encerrar com o que eu abri. Seja homeopata, mesmo que for para não prescrever um medicamento homeopático. Aí você está fazendo melhor pela homeopatia, entendeu? Porque se eu forçar a barra, eu vou colocar o remédio homeopático no lugar que não deveria. Mas o que você disse contempla. Se foi o remédio correto, foi bem preparado e o paciente usou, algum resultado vai dar. Sim. Porque a aguinha não é. Exatamente. Muito obrigada. Eu agradeço você por essa oportunidade inédita na minha vida de participar. Que seja o primeiro de muitos. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.